década de 20 foi um período de grandes transformações no Brasil e no mundo. Em 1922, o Brasil celebrava os 100 anos da independência de Portugal. O país estava em festa. O Rio de Janeiro foi sede durante um ano de uma grande exposição comemorativa do centenário da independência, lançando a capital no cenário internacional. Nós temos a demolição do Morro do Castelo, a cidade querendo se afastar do passado colonial e buscando uma imagem de capital moderna. Estão-se em fase final as demolições realizadas na esplanada do Castelo, no trecho compreendido entre a Rua Vieira Fazenda e a Avenida Rio Branco. Esse trabalho foi planejado pelo secretário-geral de Viação e Obras Públicas da Prefeitura Municipal para terminação em 48 horas. São Paulo vive a Semana de Arte Moderna. Na então capital Rio de Janeiro, a construção de uma edificação monumental movimentou a sociedade política. Tornando-se um dos marcos arquitetônicos da Belle Époque carioca. Até então, os prédios do poder republicano no Brasil se reapropriaram de espaços do passado político do Império. O Palácio do Catete, que foi a residência do Barão de Nova Friburgo, o Palácio do Conde dos Arcos, que era o espaço de deliberações do Senado Federal, mas a Câmara dos Deputados decide construir um palácio que refletisse a história do Brasil em conjunto com a história do próprio parlamento. Uma inovação até então. Contar a história do Brasil pelo processo de consolidação da cidadania. E para onde a Câmara vai para começar essa história? Ela vai para o passado da própria independência brasileira, que é Tiradentes. Então, o local onde o palácio está rememora a imagem do mártir da Inconfidência. A nova Câmara dos Deputados, depois Palácio Tiradentes, foi inaugurada no local onde funcionava a Cadeia Velha, que foi demolida em 1922. No Brasil colonial, era costume a cadeia funcionar no mesmo prédio do Poder Legislativo. Entre os presos que passaram pela cadeia pública, o mais famoso foi o primeiro mártir do Brasil. Tiradentes ficou preso na Cadeia Velha até ser enforcado em praça pública. Por conta dessa prisão, foi homenageado com uma estátua em frente ao palácio. Faço parte da visita guiada do Palácio Tiradentes e um dos pontos de maior interesse dos visitantes é a história da estátua que dá nome ao Palácio Tiradentes. Essa história é muito cativante porque ela começou no início da República e, na verdade, o Tiradentes era um militar. E aqui na estátua ele foi posto como um santo, um Cristo cívico. Então ele possui as barbas longas, os cabelos longos e tem a mão no peito também, para que isso pudesse chamar a atenção da população para a República. E o autor da estátua ele foi escolhido através de um concurso público e ele se chamava Francisco de Andrade. A construção do Palácio Tiradentes, atual sede histórica do Parlamento, foi uma encomenda da Câmara ao escritório do arquiteto brasileiro Arquimedes Memória e do francês Francis Couchet. O prédio, que abrigou a então Câmara Federal de 1926 a 1960, foi projetado em estilo eclético e inspirado no Grand Palais de Paris. O arquiteto e neto de Arquimedes, Péricles Memória, esteve no palácio apenas 2 vezes e tem histórias pouco conhecidas sobre a obra. Lendo esse acervo dele, documentos, uma série de cadernos de encargos. Caderno de encargos é uma relação de materiais, etc. Tem um que eu achei sensacional. Eles especificaram como revestimento da fachada, não na parte de pedra, mas no revestimento das paredes, areias dos rios de Araxá. Mas por que areias do rio de Araxá? Ele estava explicado por quê. Porque as areias do rio de Araxá têm uma tonalidade, tinham naquela época, uma tonalidade amarelada. E o revestimento usando esse tipo de areia
não precisaria você pintar a fachada todo ano, porque aquele material fica eternamente, entendeu? Eu achei essa especificação dessa época, de 1922, um negócio sensacional, que eu nunca tinha visto isso antes. Na época da construção do palácio, o mundo passava por um período de turbulentos eventos políticos, sociais e econômicos. Influenciados pela vanguarda internacional, em 1922, artistas brasileiros se reuniram no Teatro Municipal de São Paulo para pensar sobre uma renovação cultural no Brasil. A Semana de 22 ficou conhecida como a Semana de Arte Moderna, trazendo renovação nas áreas de pintura e música. A arquitetura não ficou de fora do movimento modernista, trazendo inovação no Brasil e no mundo. O surgimento da arquitetura modernista, que valoriza linhas retas e um estilo mais minimalista, deixou Arquimedes desgostoso. Esses arquitetos que estavam se formando começaram a negar toda essa arquitetura eclética, tanto em prol de consolidar o seu novo estilo, que é o movimento moderno, como também para poder descaracterizar e desvalorizar, eliminar a arquitetura eclética, digamos assim, demoli-la para abrir novos terrenos para os novos projetos modernistas. Mas o que levou o cearense Arquimedes a fechar de vez o escritório foi outra história. Por causa do concurso do edifício do Ministério da Educação, o projeto do Arquimedes foi o vencedor de um concurso com mais de 30 arquitetos inscritos, mas os modernistas que já estavam na repartição no Ministério convenceram o ministro a não construir aquele projeto e acabaram dando esse projeto a Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e uma equipe de outros arquitetos que construíram um projeto que é o Palácio Gustavo Capanema. Eu, então, entendi de organizar um grupo de arquitetos para a elaboração desse projeto. Eu convidei, inicialmente, Jorge Moreira, Afonso Eduardo Rede e Carlos Leão para trabalharem comigo. E depois, esse grupo foi acrescido do Hernani Vasconcelos e Oscar Niemeyer. Mas, eticamente, não foi uma ação interessante sob o aspecto para a cabeça do Arquimedes. Ele fechou o escritório, recolheu todo o acervo, empacotou tudo e colocou no fundo da garagem lá da casa dele. E esse meu tio, Thales Memória, ficava tomando conta desse processo todo. Thales Memória faleceu e eu, recentemente, consegui levar todos para o núcleo de pesquisa e documentação da Faculdade de Arquitetura da UFRJ. E a gente pôde fazer a catalogação, já foram catalogados mais de 1.000 desenhos do escritório, que tem mais de 4.000 desenhos. Aqui a gente tem na fachada lateral, essa é uma cópia blueprint, né, porque o Arquimedes entregava os originais à Câmara para aprovação. Aí aqui é uma cópia blueprint do projeto original da fachada lateral, né, onde nota-se a entrada original para veículos, que hoje não é uma entrada onde entram carros mais, mas onde deveriam entrar veículos, o esboço das esculturas que deveriam ornar o palácio, cujos autores foram artistas que participaram de concursos para a elaboração. E a gente também tem esse detalhe interessantíssimo que são as marquises da colunata frontal, que é uma parte que era prevista no projeto original, que eram duas que iriam ladear a estátua do Tiradentes, mas que acabaram não sendo executadas por falta de orçamento. As portas em serralheria, perfeitamente dimensionadas, adequadas para o tamanho, todas paginadas, eram desenhadas aqui em pranchetas, mas o Brasil não tinha metalurgia, então eram encomendados na Europa, na França. Metalurgia, a França era o centro cultural do mundo, que sabia interpretar corretamente um projeto desses. Então, encomendado a metalurgia e voltavam e são assentadas, absolutamente perfeitas, até hoje. A contemporaneidade e a duração deles, até hoje, um edifício público desses, né? A paginação dos pisos, a paginação das paredes, todos corretos, você vê que a coisa foi desenhada, projetada especificamente
para a dimensão adequada. Esses luxos, por exemplo, eles vieram do Egito. Esse âmbar veio do Egito, é desenhado especificamente, um negócio muito rico. É tudo desenhado em pranchetas enormes, né? Papel canson, a lápis e aquarelados. Não era usado o computador. Não sei quanto tempo a pessoa demorava para detalhar um negócio desse. Olha essa escadaria, que espetáculo. Esses monumentos, essas esculturas, todas desenhadas no quadrado. Em pranchetas, mandadas fazer. O artesanato disso é sensacional. É impressionante a capacidade de trabalho dessa turma de 1920, de arquitetos brasileiros de 1920. As obras para a construção da suntuosa edificação demoraram 4 anos e começaram um dia após a demolição da Cadeia Velha. Um evento de gala concorrido marcou o lançamento da pedra fundamental. Transcorrido mais de um século do lançamento da pedra fundamental, será que ainda há algo que ser descoberto sobre esse dia? Na pesquisa que eu empreendi para conhecer um pouco mais da construção do Palácio e da arquitetura do início da República, para a escrita do meu livro Palácio Tiradentes, Arte e Política no Brasil Republicano, eu tive a grata surpresa, no Museu da República, na sua reserva técnica, onde era a sede do Executivo Federal, quando o Rio era a capital, de conhecer na coleção do presidente Epitácio Pessoa algo então inédito. A pá de lançamento da pedra fundamental do Palácio da Câmara dos Deputados, com a inscrição em prata, que teria sido mais ou menos aqui, que eram os fundos da antiga Cadeia Velha. E nessa pesquisa eu descubro que a pá fazia par com outro objeto cerimonial, um pequeno foguete em madeira com detalhes em café, que foram utilizados nessa cerimônia, no dia 19 de junho de 1922. Ao mesmo tempo, outros objetos foram sendo revelados sobre a história da construção do prédio e dos mundos da arte à época. Junto, nós temos ali o estudo do Monumento a Tiradentes, que dá nome ao palácio que está à frente do prédio hoje. Atualmente, quando falamos na Cadeia Velha, muitos se perguntam se há algum resquício no Palácio Tiradentes, algo que lembre o antigo prédio imperial. Por incrível que pareça, sim. Um pedaço desse passado sobrevive, mesmo que muitos desconheçam a sua inusitada e importante origem. Durante a construção desse prédio, melhor, anterior à construção desse prédio, a Cadeia Velha teve que ser demolida para dar local à nova sede da Câmara dos Deputados. E no local da Cadeia Velha, onde Tiradentes ficou preso, no espaço onde ele ficou, os trabalhadores que estavam desmontando aquele local perceberam que a madeira daquele espaço era de muita boa qualidade. Chamaram o presidente da Câmara dos Deputados à época, o Arnolfo de Azevedo, e, olhando para aquilo ali, ele decidiu: não vamos jogar a madeira fora, vamos transformá-la num novo móvel, para recuperar a memória de Tiradentes num espaço refinado da modernidade. E esse grande móvel foi posto aqui, que foi transformada na sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados, da Assembleia Legislativa da Guanabara e da Alerj. De certa forma, a ligação do parlamento com Tiradentes sobrevive ainda como um fantasma um pouco nessa sala e nesse mobiliário. Se o palácio é um espaço de memória histórica, não é diferente para os funcionários que guardam uma relação afetiva com Tiradentes. A maioria não esquece a primeira vez que pisou nesse lugar histórico, que guarda um pedaço da memória política do Brasil. A primeira vez que eu subi aquelas escadas, né? E no meu imaginário, na minha ideia, era o Palácio Tiradentes como sol do centro histórico do Rio de Janeiro, né? Do corredor histórico do Rio de Janeiro. Como se a gente estivesse ali iluminando todas aquelas outras áreas históricas, né? A Praça 15, os museus, o CCBB, tantos outros, e o Palácio Tiradentes ali, com aquela função central e principal de abrir suas portas, né? Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, a missão era realmente aproximar a população da história e da cultura do Palácio Tiradentes. As lembranças pessoais de quem já trabalhou aqui se misturam com os acontecimentos desse espaço. Desde que o Parlamento Estadual passou a funcionar no edifício Lúcio Costa, em 2021, é a primeira vez que Jaqueline Marins volta ao Tiradentes. E é muito bom pensar que algum dia eu vou entrar aqui
de mãos dadas com os meus netos para mostrar cada cantinho que eu puder entrar nesse palácio. Meus filhos pequenos diziam que aqui era o palácio da mamãe, que a mamãe trabalhava no palácio. E é muito legal lembrar dessas coisas, pensar que como segurança, quando eu entrei, eu precisava conhecer cada cantinho e eu fui passeando nas escadas, nas laterais, para descobrir onde saía, quais eram as rotas de fuga que a gente poderia ter aqui, né? Grande parte desse tempo, Jaqueline trabalhou na Sala das Comissões, que passou recentemente por uma restauração. Foram muitos anos nessa sala, muitos anos, recebendo os convidados para as audiências públicas, presenciando as discussões que aconteceram aqui entre os parlamentares sobre os projetos e os pareceres. Essa era a casa da gente, essa era a minha casa aqui nesse palácio. E é muito legal ver a reforma, como está bonito, como foi tudo restaurado num trabalho primoroso. É como se muitas memórias estivessem sendo sobrepostas e tivessem vindo à tona, não só as nossas do nosso trabalho, mas de tudo que aconteceu aqui. Local de séculos de história, o Palácio Tiradentes, tombado em 1993, sofre o desgaste natural do tempo e também das ações dos homens. Daí a necessidade de reformas e restaurações ao longo da passagem dos anos. Então, na oficina de mobiliário, a gente priorizou esse mobiliário aqui dessa sala, da CCJ. Teve 30 alunos que ao longo do curso fizeram várias aprendizagens, até que eles tiveram condição técnica de fazer intervenção nesses móveis. Mas essa sala é uma sala de muitas outras histórias. E eu diria que a história mais recente dessa sala se inicia no dia 1º de julho de 2021. Ela se inicia com um certo fim. Ela fecha o ciclo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro no Palácio Tiradentes. No dia 1º de julho de 2021, a Alerj comemora a sua última sessão aqui e a sua transferência para o edifício Lúcio Costa. E nesse dia, essa sala é rebatizada de Sala do Voto Divergente, em homenagem a um importante parlamentar fluminense. Anuncio que fica denominada a Sala 311, Sala 311 do Palácio Tiradentes, como Sala Deputado Luiz Paulo. Nesse último dia do nosso plenário aqui, um plenário tão importante para a história do nosso país, do nosso estado, uma homenagem a uma pessoa que dedicou toda a sua vida nos cargos que ocupou como vice-governador, como deputado esse tempo todo, sendo uma pessoa extremamente correta e justa. Eu acho que eu não tenho feitos para fazer parte dessa história. Mas se o parlamento, de maneira absolutamente graciosa, resolve me fazer essa homenagem, eu acato. Uma salva de palmas para o nosso querido amigo, o deputado Luiz Paulo. Não só os móveis foram restaurados, vários metais ganharam vida nova pelas mãos dos funcionários da casa. Tem uma preocupação muito grande com a nossa memória, né? Que eu acho que a memória, quando ela não é preservada, você acaba repetindo erros do passado. Então, assim, eu vejo que em restaurar e manter a nossa memória viva, isso, de certa forma, é um legado que vai se ficar para as próximas gerações. O meu interesse em participar, em restaurar, né, e aprender as técnicas e participar desse restauro, para mim, realmente foi algo que não só me acrescentou, como me deu o prazer de estar restaurando o local onde eu trabalho e gosto, né? E admiro muito. Esse saguão aqui, todo ele foi restaurado, inclusive lustre, restaurado, que eu digo em termos de limpeza, né? e conservação, né? O saguão foi limpo. Todas essas placas que estão, né, aqui ao nosso redor, esses capitéis, essas partes metálicas, essas ânforas de acesso aqui ao Salão Nobre, né? A placa que está ali no final, no primeiro intervalo das escadas de acesso ao Salão Nobre também foram limpas. E tudo que envolve aqui o saguão Getúlio Vargas foi limpo e restaurado. Está dentro desse processo de restaurar
a nossa memória e manter a nossa memória, para mim, assim, é impagável. Eu só tenho a agradecer. E é uma emoção enorme, enorme, é muito grande, porque a gente vive 30 e tantos anos aqui dentro e cria memórias mínimas, né? Como eu estava falando para vocês de quando eu entrei aqui grávida, que eu passeava pelos corredores contando para minha filha, na barriga ainda, como era o palácio, como ele era bonito, como as coisas eram legais aqui. Então, assim, tem muitos acontecimentos do Tiradentes entrelaçados com acontecimentos da minha própria vida, né? Eu, enquanto funcionária, sou também uma cidadã, uma pessoa que vive, né, fora desse espaço tão bonito aqui, mas eu me sinto privilegiada de poder ter passado tanto tempo vivenciando os acontecimentos daqui. Meu irmão, meu voto é sim na chapa Rodrigo Bacelar, fortalecendo e enaltecendo o interior do nosso estado, com essa união Jair Bittencourt, Rodrigo Bacelar, dois representantes legítimos do interior, e que Deus te proteja para você seguir o exemplo como presidente de um parlamento do seu pai, Marcos Bacelar, que está aqui conosco. Viva o Rio de Janeiro, viva o Parlamento Fluminense, viva Rodrigo Bacelar, nosso presidente! Isso que tem uma arquitetura imponente como o Palácio Tiradentes é um edifício de poder, né, que a gente chama, assim, dentro dos conceitos, né, de edificações. É um palácio que foi construído para demonstrar poder também. Ele abriga o poder e demonstra poder a quem aqui está. A gente às vezes fica assim, bastante focado na memória do parlamentar que aqui esteve, mas esse é um prédio do povo, né? E foi para o povo que ele foi construído, tanto que as galerias abrigavam o povo. Mas nem sempre o povo ocupou esses espaços mais perto dos parlamentares e do plenário. Na década de 20, a população ficava restrita à galeria do terceiro andar, muito distante do plenário, que impossibilitava ouvir os discursos. O período que compreendeu a Primeira República, entre 1889 e 1930, foi marcado pela exclusão de grande parte da população do direito ao voto. 2%, às vezes 0,5% da população votava nas eleições gerais. Mulheres não podiam votar, mendigos, membros de ordens religiosas. O voto era restrito à população alfabetizada, que mantinha aí, de certa forma, a República não como um pacto da população, mas um pacto das oligarquias de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que controlavam a dinâmica política de então. E aí, se nós pensarmos como esse prédio reflete essa realidade do povo, a Câmara de Deputados representa o povo. Os representantes ficariam no plenário, mas a população ali em cima. E isso era uma crítica constante que aparecia nos jornais à época, que o prédio da Câmara dos Deputados tinha uma péssima acústica, que a população não escutava os seus representantes. E quando nós pensamos ao longo da história do Brasil que o envolvimento da vida política ele gera luta e conflito, posteriormente a população consegue sair daquele espaço e vai para as galerias laterais, que eram nobres à época. Isso já no período que o Palácio abrigou a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, era muito comum, para quem visitava esse espaço até 2021, ver essas galerias cheias da população reivindicando aumento salarial, apoiando ou contra a privatização da SEDAI, entre vários marcos da história do Rio de Janeiro. Durante a pandemia, em 2020, elas foram nomeadas com os nomes de 3 deputados que morreram vítimas da doença: João Peixoto, Gil Viana e Farid Abrão. Isso mostra claramente como que esse tipo de edificação não pode estar distante da realidade que nós vivemos. Um prédio é o que nós fazemos dele. As galerias abraçam um dos espaços mais importantes do parlamento, o plenário Barbosa Lima Sobrinho, local de debates e de tomada de decisões que impactam a vida da população. Quem entra por essa porta logo se maravilha com a cúpula que é adornada com pintura de Rodolfo Chamberlain. Um vitral que reproduz o céu do dia 15 de novembro de 1889, data da proclamação da República. Essa cúpula com 40 metros de diâmetro, em concreto e vidro, de modo que a iluminação aqui é fantástica. Essas pinturas
compõem aqui a cúpula também. Olha que espaço, olha que volumetria, olha que monumentalidade. Olha que expressão de poder, expressão de casa legislativa. Olha o material, todo em buia, detalhado em madeira. Impressionante a capacidade de detalhamento disso. Essas cadeiras foram todas desenhadas pelos arquitetos Arquimedes e Francisque. Cadeiras móveis, as laterais também, as arquibancadas. Impressionante a dimensão. Há beleza por todo lado, até em espaços menos visíveis. Espetáculo. Cinzeiro ou charuto, mesa de trabalho. Aqui colocamos o lápis, a caneta. O detalhamento desses arquitetos. Sensacional. Aqui colocamos livros, cadernos, vários. Tudo projetado, tudo construído. Parte madeira, couro, o detalhamento do couro com os brasões, os florões, as cadeiras todas trabalhadas. Rapaz, que trabalho de maluco. Ganhavam por isso, né? Mas era um trabalho bonito. Gostaria de participar disso. Ao fundo, a obra de Eliseu Visconti, que representa a assinatura da Constituição de 1891. A pintura original foi rejeitada. A motivação nos lembra que a invisibilidade feminina, ainda em pauta, já ocorre há mais de um século. A pintura representa a assinatura da primeira Carta Magna da República, em oposição ao passado imperial. Não foi aqui, porque o palácio não tinha sido construído à época, tinha sido na antiga Quinta da Boa Vista, o Palácio Imperial de Dom Pedro II. Então já perceba que a própria construção da República no Brasil, ela se faz se apropriando de um passado imperial. É necessário que nós cheguemos à década de 1920, em que República e monarquia se reconciliam para se pensar uma história do Brasil mais ampliada, em que o parlamento tem um protagonismo. A mesa diretora da Câmara dos Deputados rejeita a proposta pela excessiva presença de mulheres na composição. E as mulheres eram uma tônica do Eliseu Visconti em todas as suas obras, a figura feminina. Daí, o Visconti apresenta uma outra pintura, que resulta nesse painel que nós conhecemos, tá? Que se aproxima muito mais de uma técnica quase fotográfica. Parece que ele se inspirou numa fotografia para poder representar essa pintura. Um painel semicircular, uma tonalidade muito em sépia, quase envelhecida, né? Que dialoga bastante com esse mobiliário em buia, num estilo bem vitoriano. E representa a assinatura da primeira Constituição da República, sem mulheres. Apesar da beleza indiscutível do plenário, uma peça pequena chama a atenção por parecer inadequada a um espaço político. Afinal, se o Estado é laico, por que o parlamento tem uma cruz como adorno? Isso é o que mais chama a atenção para quem está visitando o Palácio Tiradentes. Mais ainda que o próprio quadro da Constituição no prédio do parlamento, o Cristo. E o mais curioso é a atenção que essa cruz tem com esse quadro. Porque a primeira Constituição da República separou oficialmente a Igreja e o Estado. E nós temos essa cruz. Porém, ela não é original do prédio. Ainda que ela não seja original do prédio, esse é o primeiro crucifixo que marca a entrada dos crucifixos nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas estaduais. Nos anos 40, o deputado Goffredo da Silva Teles Júnior, era um deputado do Partido de Representação Popular, de origem integralista, vai propor um requerimento de entronizar o Cristo no plenário da Câmara dos Deputados. Nesse período, a Igreja Católica estava passando por uma grande crise moral, espiritual, por conta da ascensão das igrejas pentecostais, mas principalmente pela presença do Partido Comunista nas massas de trabalhadores do Rio de Janeiro. Então, esse Cristo é uma reação desses movimentos católicos à ascensão do Partido Comunista e a ideia de juntar política e fé. E a própria data escolhida de entronizar esse Cristo aqui é muito emblemática. Dia 3 de maio de 1948. Um ano antes, em 1947, nós temos a cassação do Partido Comunista e, nesse ano seguinte, a chegada do Cristo. 3 de maio, a data da Terra de Santa Cruz. Era a data que era comemorado o descobrimento do Brasil até então. Isso só veio a mudar no ano seguinte, em 49, com o deputado Aureliano Leite, que vai propor
a correção para o dia 22 de abril, baseado na Carta de Pero Vaz de Caminha. Em 2026, o Palácio Tiradentes completará 100 anos. Prédio centenário que dialoga e encanta a todos. Memorável. Histórico. Um projeto arquitetônico de consolidação dos ideais republicanos, que deve ser lembrado como garantia da democracia. Dizem que a arquitetura dos estilos históricos fala através dos espaços, móveis e decoração. Mas se o Palácio Tiradentes fala, que história ele nos conta? Ele fala pela arquitetura, ele fala pelas pessoas que estão na escadaria, ele fala pelos representantes que estão no plenário. Ele fala a sua própria identidade, que é ser a casa do povo. Todos passaremos e o edifício vai ficar. Aguardem a segunda parte do 5º episódio do documentário Memórias do Parlamento. No Palácio Tiradentes, missões diplomáticas, ministros de Estado e parlamentares aguardam a chegada dos senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart. Conheçam a relação entre o Palácio Tiradentes e o Carnaval. Como é possível visitar o Palácio Tiradentes em um tour recheado de informações e história. E a gente aqui constrói cidadãos. A visita guiada ela tem esse poder de ser o elo, né, do cidadão com a história do Legislativo.